Botafogo já está a caminho do Peru para a disputa contra o César Valerro, né? Um jogo válido pela Copa Sul-Americana. Tem mais também, né? Tem notícias de bastidores do Botafogo, tem áudio vazado. Eu vou falar sobre algumas dessas coisas, né? E dar a minha opinião também em outras coisas também que são muito importantes, principalmente naquilo que acontece no Botafogo fora de campo. Mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui, e hoje eu tenho uma coisa para falar para vocês. Pode ser que eu vá falar algumas coisas aqui que não vai agradar a maioria das pessoas aqui, e já explico logo de cara por quê. Né? Essas coisas que eu tenho para falar, algumas dessas coisas que eu tenho para falar, na verdade não são, nenhuma delas é novidade, são coisas que eu já venho falando, que o Gajo já vem falando, que algumas pessoas já vêm falando. O problema, né, a questão é que com a fase boa do Botafogo dentro de campo, liderança no Campeonato Brasileiro, boas chances de classificação na Sul-Americana, possibilidade de reverter o placar contra o Atlético Paranaense também, as pessoas, né, estão muito felizes com esse momento do Botafogo, sobretudo dentro de campo, né? Mas a gente aqui tem que ter muita responsabilidade para falar tudo que a gente precisa falar sobre o Botafogo. Porém, antes de eu entrar no assunto, antes de eu entrar nos assuntos principais aqui, eu quero pedir para você deixar seu like, porque isso ajuda demais, né, na divulgação dos nossos conteúdos pela plataforma, e também pedir para você se inscrever, se você está chegando aqui agora, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, você tem 5 planos de membros aí disponíveis, só você clicar na abinha de membros aí e escolher aquele perfil que melhor se enquadra para você, tá bom? O Botafogo está a caminho do Peru, né? O Botafogo vai jogar contra o César Valerro nessa quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, e aparentemente, né, o Botafogo já decidiu não levar vários seus jogadores. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, a lista de relacionados do Botafogo ainda não havia sido divulgada. Mas, independente da divulgação da lista ou não, a gente já sabe que jogadores como o Rafael, né, o Gabriel Pires, o próprio... Como é que fala? Como é que era o nome do outro jogador lá? Deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu consultar aqui. O Danilo Barbosa, obviamente. O Matias Segovia não estão disponíveis, né? Ficaram no departamento médico, estão fazendo tratamento. O Rafael saiu no intervalo contra o Fluminense. Parece que aquela contusão que ele havia sentido, né? Não se curou totalmente. O Gabriel Pires também vem jogando no sacrifício, com um problemazinho na panturrilha, né? Então é bom dar esse descanso para ele. Eu, para ser muito sincero para vocês, a minha equipe, né, contra o César Valerro, porque eu acho que o Botafogo, se colocar a equipe B contra o César Valerro, ganha. Né? A minha equipe, a equipe que eu mandaria a campo lá, seria Douglas Borges. Eu daria até um descanso para o PR, para vocês terem uma ideia. Eu mandaria Douglas Borges, Douglas Barbosa e Daniel Borges. Eu sempre confundo essa galera aí. Felipe Sampaio, Segovia e Hugo. No meio, né, que a gente tem uma questão aí, porque o Marlon viajou, inclusive foi o próprio Marlon que deu a entrevista exclusiva, né, hoje no CT, entrevista coletiva, na verdade, hoje lá no CT. Ele provavelmente vai jogar com o Marlon, e aí o companheiro do Marlon para jogar como segundo volante, eu entraria com maior segurança do mundo, entraria com Lucas Fernandes, né? Entraria com Marlon, Lucas Fernandes e Raí, jogando mais adiantado ali na posição que o Eduardo vem jogando. E nas pontas, né, como ele sempre joga com um sistema de pontas, eu jogaria com o Sauer na direita, o Sauer tem que ganhar confiança, tem que voltar a ganhar confiança, ele vinha bem, aí o Júnior Santos chega, reestreia, começa a arrebentar pelo Botafogo, a confiança do Sauer parece que vai lá para baixo, mas o Sauer, a gente precisa desse jogador, a gente vai precisar muito do Sauer para o restante da temporada. Sauer na direita, e eu jogaria com Carlos Alberto na esquerda, porque é outro jogador que precisa também ter rodagem. Mas Carlos Alberto é carta fora do baralho. Gente, é contra o César Valerro, e eu jogaria com Carlos Alberto sim, para o Carlos Alberto ganhar rodagem, ganhar minutagem, tentar fazer tudo que ele tem que fazer nesse jogo, entrega a sua chance de ouro, garoto, vai lá, mostra que você tem capacidade de fazer parte do elenco do Botafogo. E na frente, obviamente, a gente não tem outro jogador, eu colocaria o próprio Janderson mesmo, embora o Janderson deva ser o titular do Botafogo no domingo contra o América Mineiro, no confronto aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Bom, essa seria a equipe que eu começaria o jogo, né? E aí, né, a gente vai vendo no decorrer, se a coisa apertar, se tiver difícil de fazer o gol, até porque a gente precisa ganhar. Hoje, né? Hoje é terça-feira, a LDU recebe Magalhães, né? E esse resultado vai dizer mais ou menos qual vai ser a situação do Botafogo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que essa equipe que eu acabei de escalar aqui tem condições, tem totais condições de vencer o César Valerro e digo mais, tranquilamente, sem nenhum desrespeito à equipe comandada pelo nosso querido ídolo Louco Abreu, mas é porque o nível técnico realmente da equipe, pelo menos aquilo que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, no jogo deles aqui contra a gente, é muito baixo mesmo, é nível de campeonato carioca, das equipes do campeonato carioca, é daí para baixo. Então dá para ganhar sim, beleza? Então, a gente vai voltar a falar mais sobre isso, né? Você sabe aí que a gente vai ter o programa na quarta-feira, né? Tem sempre o pré-jogo, né? Que a gente faz. Se a gente não fizer o pré-jogo ao vivo, eu gravo um vídeo aqui para você e aí fica tudo certo, fica pago. Até porque a gente vai ter uma noção melhor também dos jogadores que poderão entrar em campo depois que a gente tiver a lista de relacionados. Mas aqui eu estou falando só de chutômetro mesmo, tá? Então, concorda, discorda com essa escalação que eu coloquei? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E, aliás, eu estou querendo saber a sua opinião sobre uma outra coisa também, que eu estou querendo fazer vídeos aqui, como esses que eu tenho feito, mais curtinhos, só comentando os seus comentários, né? Vamos fazer o seguinte? Deixa seus comentários aí sobre os assuntos que eu vou falar aqui hoje, e aí depois eu vou fazer um vídeo fazendo, só respondendo os comentários que vocês deixarem para mim aqui nos comentários, beleza? Vou brincar disso. Vou fazer um piloto, um vídeo piloto de comentando os comentários, né? A brincadeira vai ser mais ou menos essa, beleza? Olha só, o segundo assunto é mais sério, né? É um assunto que mexeu, né, com a torcida do Botafogo no último dia, de segunda para terça. Vazou um áudio, né, do Bernardo Gentili, aparentemente falando sobre a situação do Botafogo, ele com informações lá de dentro de uma reunião que aconteceu com o Textor, com a cúpula, né, de comando do Botafogo, em que a situação descrita ali é uma situação bem complicada, que pode, por exemplo, inclusive, complicar demais, pode comprometer o segundo semestre do Botafogo, falando em saída de 5 jogadores, debandada de 5 jogadores. Assim, eu não vou entrar no mérito do vazamento e não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor aqui ao Bernardo Gentili, e também quero dizer aqui que o que está acontecendo no Twitter, né, o linchamento que ocorre no Twitter, a gente vê isso acontecendo todos os dias, eu sou vítima disso com bastante frequência, o Gajo esses dias foi vítima também de bastante frequência, porque hoje em dia, né, as pessoas não querem mais debater, as pessoas querem somente ouvir aquilo que interessa para elas e aquilo que corrobora com a opinião delas. E quando acontece de uma opinião, de alguém dizer uma coisa que a pessoa não está querendo ouvir, ou ela discorda, ela simplesmente, ao invés de debater, acontece o linchamento. No Twitter, principalmente, isso é muito mais comum, e ali realmente virou terra de ninguém. Eu, por exemplo, tenho tentado interagir o mínimo possível no Twitter, porque realmente cansa e a gente não tem porquê, né, ficar ali debatendo, batendo boca com as pessoas, assim. As pessoas nem te conhecem, né? As pessoas nem sabem quem são você. Às vezes a pessoa te cumprimenta no estádio da forma mais amistosa possível, da forma mais, né, tranquila possível, e quando chega no Twitter a pessoa se sente, sei lá, autorizada pelo anonimato, ou sei lá por quê, se sente autorizada a te xingar e te falar as piores coisas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não vou me basear pelo áudio, né, que foi vazado, do Bernardo Gentili, vocês aí provavelmente já ouviram, eu vou me basear naquilo que eu venho falando, né, e vou levar aqui algumas porradas quando eu falar aqui a minha opinião, e vocês aí têm toda a liberdade do mundo, né, desde que de forma muito respeitosa, para discordar do que eu falar, e também são coisas que o Gajo já vem falando, são coisas que o Falcão já vem falando. O que acontece é o seguinte, eu e Falcão demos uma entrevista, né, participamos do programa do Glorioso Connection, do meu querido amigo Antônio Bento, há alguns meses, eu acho que foi há 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, agora não me lembro exatamente, o episódio número 26 está lá no canal do Glorioso Connection, se vocês quiserem ouvir. Naquele momento, o Botafogo atravessava uma fase muito turbulenta, né, principalmente no Campeonato Carioca, com o Fora Castro, estava todo vapor, a torcida cobrando Fora Castro, não somente a torcida, mas
o movimento fora Castro também insensado de dentro do clube, a gente sabe por quem, e corroborado por pessoas muito próximas dessas de dentro do clube, né? O movimento fora Castro, não sei o quê. De repente você vê aquele movimento, aquele efeito manada ocorrendo, a gente sabe como é que essas coisas se dão, a gente sabe como é que essas coisas são, e poucas pessoas tiveram a coragem de bancar uma opinião, uma posição de fica Castro, não é hora de demitir, a culpa não é do Castro, o Castro tem suas culpas também, mas o que está acontecendo, na verdade, o que está acontecendo, palavras minhas naquela época, o que está acontecendo no Botafogo tem muito mais a ver com o que acontece fora do campo, com os desmandos fora de campo, do que as coisas que estão acontecendo fora de campo. Ou seja, o fora de campo está passando para dentro de campo. E eu falei isso com todas as letras lá no Glorioso Connection, tá registrado para quem quiser lá assistir, e o Gajo já vinha cantando essa pedra há muito tempo. O Botafogo tem um problema muito grave de gestão da SAF, mas muito grave mesmo. E não é porque a gente está super bem dentro de campo, porque o Botafogo está ganhando todos os seus jogos, porque tudo está funcionando, a atmosfera, a sinergia da torcida com o time é espetacular, é maravilhosa, que a gente esquece as coisas que estão acontecendo, que ainda estão acontecendo fora do campo. E eu me lembro de ter falado também, né, lá no Glorioso Connection, né, quando o Bento me perguntou o que eu achava dos próximos jogos, do Botafogo ia enfrentar, se eu não me engano, o Brasiliense, e eu acho que é o Dax, agora realmente eu não me lembro. O que eu falei ali naquela época é que a crise já tinha dado, né? Já tinha dado. Porque era o momento de puxar o plug, desligar a crise, né? E de voltar a vencer dentro de campo. Por quê? Porque houve uma sinalização de um possível acordo do RCE, costurado ali entre a comissão de credores e o Botafogo. E aí vocês viram, né, que o Botafogo se precipitou na pessoa do Tairo Arruda, né, que é o diretor-geral da SAF, se precipitou, foi lá e anunciou um acordo que não havia sido ainda assinado por todas as partes, e a coisa, até hoje, né, passado, sei lá, 2 meses depois, né, desse anúncio do acordo histórico que não aconteceu, eles ainda estão buscando o acordo, e a justiça deu coisa de 5 dias atrás, se eu não me engano, mais 20 dias para que os acordos fossem homologados, fossem né, para que as condições ali fossem acordadas, mas tem uma situação que é um pouco mais grave. Se não acontecer, se não houver o acordo no final do dia, as penhoras vão começar a bater, porque os juízes vão começar a atender os pedidos de vários credores do Botafogo. Isso é só a cereja do bolo, só a ponta do iceberg. Para piorar a situação, o Botafogo divulga de uma forma muito porca um balanço que parece ter sido feito nas coxas, né, que eu, por exemplo, consigo fazer aqui no Word, no PowerPoint, inclusive de uma maneira mais bonita, né, e um balanço, inclusive, que não continha, né, as informações necessárias, as explicações necessárias para os números que estavam sendo apresentados ali. Felizmente, nós temos pessoas que conseguem olhar para esses números e conseguem interpretá-los e conseguem dar uma real dimensão daquilo que está sendo feito, daquilo que está realmente acontecendo no Botafogo. A verdade é, o Botafogo está com uma crise monstruosa na SAF, comparado a uma receita que a gente também não sabe, né, qual o tamanho dessa receita. Isso tem uma implicação, inclusive, no acordo do RCE, porque o Botafogo tem que repassar 20%, e 20% em cima de uma receita que ninguém sabe qual é. Além disso, tem uma outra questão, é que daqui a pouco, né, e isso já está começando a ter reflexos, o Botafogo vai começar a fazer cortes de despesas. Por exemplo, a viagem para o Peru, que o Botafogo está fazendo, já está sendo feita sem voo fretado. Né, o voo já é de carreira. A viagem para o Paraná, para o confronto Botafogo e Paraná, e Atlético Paranaense, desculpa, já foi feito também em voo de carreira, não foi voo fretado. Né? Então, isso são apenas sinais do que está acontecendo nos bastidores. Com relação à saída de jogadores, isso também é uma coisa possível de acontecer no meio do ano. Né? Por que é uma coisa possível de acontecer? Porque tem empresários de jogadores, como, por exemplo, PR e Adrielson, né? Eles têm exatamente o mesmo empresário. Não é uma coincidência que são justamente os dois que vêm sendo especulados aí com propostas na Europa, que eles poderiam sair no meio do ano? Entendeu? Nada é coincidência, gente. Nada é coincidência.
Então, a gente precisa estar de olho no que está acontecendo. Agora, o pior, o mais agravante de tudo, é o fato da gente ter um presidente, né, do Botafogo, que é o Durcésio, e o fato da gente ter o presidente do Conselho o Conselho Fiscal do Botafogo, o André, que não estão fazendo o trabalho que eles precisam fazer. Ou se eles estão fazendo de uma maneira precária. Por quê? Porque coisas que precisam ser cumpridas inclusive pelo próprio John Textor, não vêm sendo cumpridas. Daí, por exemplo, a capa desse vídeo que vocês viram aí, que a escolha é do Textor. O Botafogo precisa de injeção de capital. Essa injeção de capital não seria uma benesse, não seria um aporte feito por ele, como se ele fosse um mecenas colocando dinheiro a perder de vista. Não, é dinheiro que ele tem que aportar no Botafogo, que ele precisa colocar no Botafogo e que ele não colocou ainda, né, de forma completa, como acordado, como está lá no contrato no ano de 2023. Pior, tá? Talvez esse dinheiro não seja o suficiente. Daí o fato dele estar contando com algumas outras receitas, como a grana da Liga, né, que deveria entrar caso eles cheguem num acordo, e além de outras receitas, e por isso que o Botafogo precisa se manter bem ainda nos campeonatos. Agora, se o acordo do RCE não for atingido, o grande objetivo, e está tudo levando a crer que o objetivo do John Textor é chegar na recuperação judicial, ele fará de tudo para poder chegar na recuperação judicial. Isso implica, inclusive, a trazer a crise de volta, de fora do campo, para dentro do campo. Tá? Não subestimem o objetivo de pessoas assim como John Textor, como homens de negócio, como pessoas assim com interesses muito grandes, com muito dinheiro envolvido, em fazer o que for necessário para conseguir atingir esses objetivos. Uma delas seria a recuperação judicial. Minha opinião é opinião pessoal, não é a opinião da Rádio Botafogo, não reflete a opinião da Rádio Botafogo, é a opinião de Társilo Delfim. Isso é uma imoralidade. O Textor tem condições de sanar a dívida do Botafogo quando ele comprou o Botafogo, quando ele comprou a sociedade dele na SAF, os 90% da SAF, ele já sabia o tamanho da crise, foi feita uma due diligence, ele não entrou no Botafogo sem saber o tamanho da dívida do Botafogo. O que está acordado aqui, a dívida é dele, ele precisa pagar, ele comprou essa dívida, ele precisa pagar essa dívida. O que ele está fazendo, na verdade, tentando ganhar tempo para tentar chegar numa posição, tentar chegar numa situação onde fique realmente, praticamente irreversível e o caminho para a recuperação judicial se dê. Ele está fazendo isso a fórceps. Isso, na minha opinião, de novo, como Társilo Delfim, não pode não necessariamente refletir a opinião da Rádio Botafogo. Esse é um caminho perigosíssimo para o Botafogo. Ou seja, o Botafogo, que está vivendo um momento maravilhoso dentro de campo, pode vir realmente a desandar caso a escolha do Textor seja partir para a recuperação judicial, custe o que custar. Para isso, ele sacrifica até o campo, joga a torcida contra a diretoria, joga a torcida contra o clube associativo, porque é uma decisão que precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, e para eles serem pressionados, a torcida precisa estar muito insatisfeita. Então, não são coincidências, essas coisas não acontecem à toa. A escolha se o Botafogo vai entrar em crise ou não é do Textor. Se ele fizer os aportes, se ele for cobrado devidamente como ele precisa ser cobrado, o Botafogo pode evitar problemas que se avizinham para os próximos 2, 3 meses. Se isso não for feito, se as pessoas que precisam fazer cumprir com as suas atribuições, e se o Textor não cumprir com aquele com o qual ele assinou, que é o contrato, o Botafogo pode sim realmente ter problemas, e problemas graves, problemas sérios. Vamos torcer para que isso não aconteça. A escolha é do Textor, a escolha não é somente do Textor, é a escolha do Durcésio, a escolha também é do André, do Conselho Fiscal, a escolha, na verdade, passa pelas pessoas que tem voz de comando no Botafogo. Não é o vazamento de um áudio que deve criar uma crise no Botafogo, ou quem vazou o áudio que deve criar uma crise no Botafogo. A gente precisa direcionar, né, a nossa crítica, a gente precisa ser muito racional, precisa ser muito frio, de canalizar a nossa crítica para as pessoas que precisam realmente ser cobradas. Estão elas aí. Tairo Arruda, John Textor, Durcésio e o André do Conselho Fiscal. Essas pessoas precisam ser chamadas às suas responsabilidades e tratar o Botafogo com a devida seriedade, porque assinaram um contrato, aquilo ali não é brincadeira, o contrato se cumpre. E basicamente é isso. E que o Botafogo continue bem dentro de campo, que a gente não perca jogadores e que na segunda janela que a gente possa, inclusive, trazer jogadores que possam repor ali as condições. Mais um detalhezinho, tá? Só mais um detalhezinho.
tá? Para a gente terminar aqui, para eu fechar com a minha opinião. Eu, particularmente, acredito que a crise não vai chegar dentro do campo. Eu, particularmente, acredito que eles vão evitar isso, porque o prospecto do Botafogo fazer uma excelente temporada agora, nesse finalzinho de primeiro semestre e segundo semestre, é muito bom e é muita receita para entrar, para que eles deixem tudo degringolar e para que eles coloquem tudo a perder. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Mas os sinais e o recado foi dado para a torcida, na verdade. Beleza? Concorda? Discorda? Deixa sua opinião aí, deixa seu like, se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.